Olá, pessoal. A gente está iniciando o período de chuva, né? Portanto, é importante a gente tratar sobre a questão do nosso telhado. É antigo, já foi dada muita manutenção provisória nele, mas ele ainda precisa de uma reforma por completo. Para esse ano não foi feita reforma nele, mas sempre tem sido feita essa manutenção. Que eu estou trazendo algumas fotos do telhado de uma visita que eu solicitei da B2B para um serviço de manutenção provisória, que será feita por eles agora, sem custo, né? Eles cobram, eles pedem o material e eles mandam a mão de obra. Então, no dia 30 de setembro, o rapaz veio para fazer essa vistoria e, basicamente, as coisas que a gente identificou de problema são parafusos que seguram a telha, em muitos lugares está faltando, ou muitos lugares como esse aqui, ele está mal posicionado e o furo do parafuso está aberto. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um furo sem o parafuso, apesar de não ser o ponto onde a água corre, né, a água corre nessa parte mais baixa, portanto, não se trata de um lugar que vai passar um grande volume de água por esse furo, mas é um furo e acaba entrando alguma água. Aqui a gente consegue ver mais outros exemplos desse furo aberto, e a ideia é que a gente consiga tapar esses pequenos furos. Tem algumas telhas trancadas, reposicionadas, telha solta em cima do telhado. Em alguns lugares, como esses pontos aqui, a gente já vê alguns pontos anteriores de manutenção, né? Que basicamente passa um primer, que é uma tinta, põe uma manta e passa outro primer por cima. E é esse o serviço que a gente vai fazer agora com a B2B em todo o telhado, nas áreas que eles forem encontrando com furos ou rachaduras, tá? Então, muitos lugares já foi feito isso e para esse momento a ideia é fazer onde está faltando. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma telha solta em cima da outra, ela está com a ponta quebrada e daí que o rapaz explicou, a gente tentar entender o que está acontecendo ali e ajustar essa telha, além de colocar a manta onde for precisando. De todo modo, muitos lugares já tem manta, né? Já foi feita essa manutenção em algum momento atrás. Aqui, por exemplo, né, ao longo de todo o telhado, nas laterais, tem essa manta colocada e, pelo que o rapaz falou, ela ainda está em boas condições, não precisa ser substituída. Nota que nessa imagem dá para ver que tem muitas folhas no telhado. Depois dessa visita, o zelador já subiu no telhado e varreu todo o telhado para remover esse excesso de folhas. Aqui ele estava verificando essas telhas que estão soltas, né? Inclusive tem um parafuso solto aqui em cima. As telhas estão mal encaixadas aqui, nota que essa daqui está suspensa. O que acontece? Ele explicou que dependendo da chuva, né, se tem muito vento, a água pode voltar por esse espaço. Então a ideia é que nesse caso eles vão parafusar a telha para que ela fique firme e trava ela na posição. Então aqui mais algumas imagens, né, que dá para ver desencontro entre algumas telhas, outros furos de parafuso antigo. A telha aqui que já foi substituída, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma telha nova que foi colocada em algum momento atrás, porém com telhas quebradas e mal posicionadas logo acima dela, que pode acarretar também, dependendo do tipo de chuva, em alguma infiltração. Aqui ele levantou essa telha que estava completamente solta para ver se tinha madeira de sustentação embaixo, para tentar entender o porquê que ela não estava parafusada, né? Então ele viu que tem madeira, que falta apenas parafusar essa telha no lugar. Então esse serviço está agendado para o dia 28/10, a equipe da B2B vem para verificar todos esses pontos de trinca, de furos e colocar manta onde precisar. A manta é mais ou menos isso aqui, ó. Ele passa um primer primeiro, que é esse produto preto, ele seca e depois cola a manta em cima para tapar todos esses buracos. Eu combinei também, pedi para o mesmo pintor que fez o serviço na calçada e que fez o serviço nas paredes das escadas, ele veio para dar uma olhada no telhado para fazer um orçamento para o serviço de pintura com uma tinta emborrachada, que essa tinta ela deixa o telhado uniforme, cobrindo pequenas fissuras e buracos, além de deixar a telha mais resistente. Uma tinta que ele indicou para usar nessa situação seria essa Coral Sol e Chuva. Ela cria uma camada emborrachada em cima da telha e deixa toda a telha uniforme. E aqui ele mandou um vídeo de um exemplo como seria, né? Ele usa uma máquina para fazer a pintura e passaria umas 3 demãos pelo menos da tinta. Esse exemplo aqui é mais o exemplo da máquina que usa no processo de pintura, né? Mas a ideia principal que ele explicou é fazer essa camada emborrachada que protege toda a telha, deixando as telhas antigas mais renovadas e resistentes, criando essa camada, né, que impede a água de pegar diretamente na telha. Para esse serviço, o pintor cobrou R$ 7.000 pela mão de obra. O nosso bloco tem 90 metros por 8, se eu não me engano, então a gente gastaria bastante com tinta, sendo que nesse caso ele usaria ainda a máquina de alta pressão de água para lavar todas as telhas e depois fazer a pintura. Outra questão, né, é que esse também foi o serviço que foi feito no telhado do bloco J, que eu... Então aqui eles fizeram primeiro a substituição das telhas que estavam quebradas para ficar todas as telhas inteiras.
Então não foram todas as telhas trocadas, só o que realmente precisava. E depois fez a impermeabilização com essa tinta emborrachada. Aí ficou praticamente telhado novo. E impermeabilizada calha no meio também.